Olá, tudo bem? Agora você vai conferir uma entrevista exclusiva com o Valmir Gasoli. Ele é consultor da área da beleza, ele é o proprietário do Núcleo Gestão, que é uma empresa de consultoria e um dos grandes incentivadores para a operacionalização da Lei do Salão Parceiro. Muito obrigada por participar com a gente do nosso curso de gestão. Prazer todo meu. Valmir, eu queria que você aproveitasse e já falasse pra gente o que é essa Lei do Salão Parceiro e, em linhas gerais, o que ela muda nesse processo entre o gestor e os parceiros. A lei ela veio há bom tempo para resolver o problema da relação de trabalho entre o profissional e o salão. O profissional, como nós todos sabemos, ele não é empregado do salão, ele é um parceiro de negócio. Só que carecia de um instrumento que regulasse isso com algumas regras, né? Havia diferentes sistemas de contratação, alguns salões contratavam como se fosse empregado na carteira, outros contratavam como autônomo, não dando ao profissional a legalidade que ele precisava, e a lei resolve problemas tanto do profissional como do salão. Hoje, como que a gente pode se profissionalizar? Como que eu consigo implementar a Lei do Salão Parceiro me tornando uma empresa, eu sendo um profissional? Então, a lei ela prevê o seguinte, é uma parceria entre duas empresas, a empresa do salão e a empresa do profissional. Por que a empresa do profissional? Porque, Aline, essa é a maneira mais econômica que o profissional tem para fazer a parceria. Se ele for um autônomo, como autônomo, ele vai recolher imposto de renda, ele vai ter que ser registrado na prefeitura, então para ele ser um autônomo legal vai custar muito mais caro. E a lei permite que se faça do profissional como ME, que é incentivado pela Receita, ele paga muito pouco para poder constituir uma empresa. O salão tem que ser uma ME, desculpe, o profissional tem que ser MEI. O salão tem que ser uma ME. Ele não pode constituir a parceria se ele for uma MEI. Tá, e essa era uma das perguntas. Então, o salão ele não pode ser MEI. Microempreendedor individual, ele teria que ser de fato uma microempresa. Na verdade essa limitação não é da lei, ela é uma limitação do Simples Nacional. O Simples Nacional não permite que você constitua um salão de beleza como MEI. Então, o salão de beleza é uma ME, uma microempresa, e o profissional pode ser, corrigindo o que eu disse antes, pode ser uma MEI ou uma ME. O que limita isso é o faturamento do profissional. Mas 95% dos profissionais se enquadram como MEI. E ele paga muito pouquinho para se constituir como empresa e aí legalizar a sua situação. Entendi. Quais são as áreas que podem se enquadrar na Lei do Salão Parceiro? Quais são os profissionais e técnicas? A lei é muito clara. Ele tem que ser um profissional de beleza. Então o cabeleireiro, a manicure e o esteticista. São essas as três áreas que podem ser, com as quais a gente pode constituir parceria. Excluído disso estão aquelas pessoas que trabalham no regime de empregado, né? A recepcionista, eventualmente a faxineira, o manobrista, o assistente de cabeleireiro. A lei é muito clara e diz que o assistente de cabeleireiro, como assistente, ele é um empregado do salão. E qualquer outra pessoa que não exerça uma atividade de beleza dentro do salão, que não seja uma manicure, um cabeleireiro ou um esteticista. A podóloga, por exemplo, já não pode entrar nessa lei. Perguntam muito a respeito dos assistentes. Existem alguns salões que trabalham um assistente sendo pago pelo profissional parceiro, tem outros salões que trabalham um assistente sendo pago pelo próprio salão. A lei, ela fala alguma coisa a respeito disso? Não, a lei não, ela diz o regime de contratação do assistente, né? As duas coisas são válidas. Contratado como um empregado, você vai ter que fazer valer os direitos de empregado. Como é que você vai remunerá-lo? Se ele recebe um salário fixo, eu conheço salões que, por exemplo, têm um salário fixo para o assistente. Outros fazem uma comissão de tal maneira que aquele profissional que usa mais, ele acaba contribuindo mais com o faturamento daquele assistente.
ambos os sistemas são válidos. O que é importante é o seguinte: se ele é um assistente contratado, ele tem que ser contratado pela lei e ele vai ter os direitos trabalhistas correspondentes a um empregado. Tá. O salão, ele pode contratar como CLT um profissional cabeleireiro, ou a lei ela exige que seja uma relação entre parceiros mesmo? Não, ela não exige que seja a relação de parceiro. Ele pode ser contratado como seletista. A única coisa que a lei diz é que se ele for contratado como um parceiro, não há vínculo. Então, quando ele contrata como um CLT, como um empregado, automaticamente ele criou vínculo, então ele tem que pagar todos os impostos decorrentes dessa situação de vínculo. Quando ele estabelece a parceria, não há vínculo. E aí nós estamos constituindo dois parceiros de negócio. Tá. Tem uma outra dúvida que acontece muito, que a gente recebe, né, nas nossos cursos. O salão, ele fala assim: olha, eu quero contratar um cabeleireiro como ME, né, ou MEI, como empresa, porém eu vou dar vale transporte, eu vou pagar comissão. Qual que é a linha tênue aí entre, de fato, ser uma parceria de empresa em empresa ou camuflar essa parceria e trabalhar uma relação de CLT no dia a dia? Ficou claro essa pergunta? Eu repito. Ficou claro, não ficou claro. A parceria tem muitas vantagens, né? A principal vantagem para o profissional é que ela dá legalidade ao profissional. Porque a maioria dos salões, quando você vai a um salão e pergunta qual é o regime que o profissional trabalha, ele diz: eu sou um autônomo. Só que ele é um autônomo que não recolhe nenhum imposto, então ele não tem nenhum tipo de amparo social, e muitas vezes ele é pago em dinheiro. A remuneração dele não aparece em lugar nenhum, então ele não tem comprovante de renda. Quando você faz a parceria, você passa a ser dono de uma empresa, você passa a ser um microempresário individual. Então você sai de uma situação onde você é um autônomo desconhecido para ser dono de uma empresa, né? Eu sempre conto nas minhas palestras que outro dia eu estava ouvindo o Mauro Halfeld falar, e um profissional escreveu para ele e diz: olha, eu tenho dinheiro para investir, eu sou microempresário individual da beleza. Ele não disse o que ele era. Se ele era cabeleireiro, se ele era maquiador. Sim. Então, essa é a grande vantagem. Ele só se identificou como um microempresário individual da beleza. No momento que ele faz isso, ele passa a ter o faturamento dele totalmente reconhecido. Porque aquilo que ele recebe do salão, ele passa a emitir nota para o salão naquele valor, e aquilo se constitui o faturamento da empresa dele. Então, em qualquer lugar onde ele for, se ele vai fazer um crediário, se ele vai comprar uma casa, um apartamento, um automóvel, ele vai com aquilo que é o faturamento da empresa dele, que é um instrumento oficial que a Receita reconhece. Então, há uma enorme vantagem em fazer isso. Na maioria das vezes, onde se trabalha com o profissional de beleza como seletista, o que acontece é que se registra por um mínimo, que é o da categoria, e a comissão é paga por fora. Sim. Então, você, embora tenha um empregado, você está trabalhando na ilegalidade. A lei vem resolver esse problema. Tudo que o profissional recebe é reconhecido porque ele emite nota para o salão de que ele prestou aquele serviço, e ele recebe a parte do faturamento dele, não é um pagamento de salário. Sim. Ele simplesmente recebe aquilo que lhe cabe na divisão do faturamento. Bacana. Como empresário, como autônomo, no momento que o profissional, o cabeleireiro, o maquiador, ele se formaliza ou através de uma microempresa ou como microempreendedor individual, ele tem benefícios, por exemplo, como poder se aposentar, licença maternidade? Como que fica a situação dele nessas questões relacionadas mais especificamente à vida dele lá como empresário, que antes e um dia ele foi funcionário também? Bom, isso é uma pergunta muito boa, porque quando a lei começou a ser discutida, na maioria dos salões se divulgou a ideia de que o profissional tinha que ser uma MEI. Então ele abriu a MEI, e nunca explicaram para ele por que ele tinha que ser MEI, quais eram os benefícios de ser MEI. Então eu encontro, toda semana, quando eu vou falar com profissionais que abriram MEI há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e nunca pagaram, porque as pessoas não entenderam. Aí eu vou, explico o significado, elas disseram: agora eu entendo. Então, o fato dele ser um microempresário individual e fazer a contribuição mensal
que corresponde, a contribuição corresponde a 5% do salário mínimo, que é a contribuição previdenciária, e mais R$5 que ele paga à prefeitura, né? Então, cada vez que o salário mínimo sobe, aumenta a contribuição, mas ainda assim é muito pouco. Hoje não chega nem a R$60 o que ele pagaria por mês. O que ele ganha com isso? Ele tem, primeiro, uma garantia de aposentadoria vitalícia, se for mulher aos 60 e se for homem aos 65, de um salário mínimo, porque ele está fazendo uma contribuição sobre um salário mínimo. Ele tem, por exemplo, se ele vai indo ao trabalho e sofre um acidente, ele tem, né, o auxílio enfermidade. Se ele, por exemplo, uma mulher que vai ter um bebê, durante esse período que ela fica afastada, ela recebe a contribuição da Previdência durante o período que ela se afasta. E tem outras coisas, tem auxílio reclusão, tem uma série de benefícios. O que é importante? O profissional tem que estar em dia para poder gozar desses benefícios, né? Que muita gente tem a MEI, mas não paga a contribuição. E aí, na hora que precisa, não pode usufruir. Então, eu já ouvi vários casos, né, de mulheres que tiveram filhos, estavam com a MEI aberta, mas não estavam em dia e acabaram não usufruindo desse benefício de receber um salário mínimo durante o período em que ela está afastada por causa do bebê. Excelente. Dentro dessa relação da lei do salão parceiro e dessa parceria, né, com o salão e o profissional parceiro, quais são as contrapartidas de cada parte? Então, a lei ela estabeleceu 7 cláusulas obrigatórias para que a parceria aconteça. Para nortear a parceria, né? No passado, as pessoas faziam contratos e cada um fazia da sua maneira, contratavam um advogado e faziam um contrato. E aí, com o aval do sindicato, que tem que acontecer, porque o sindicato dos profissionais homologa, né? Os dois sindicatos, na verdade, homologam o contrato, a lei pressupõe que você faça isso dentro de determinadas regras, para nortear a parceria e para realmente a parceria ser frutífera. Então, a primeira coisa que a lei diz é que você pode fazer a divisão do faturamento, ou seja, cada parte é responsável pelos impostos daquilo que lhe cabe. Antigamente, o salão pagava sobre o todo. Sim. Agora não, agora ele paga sobre a parte dele, o profissional recolhe sobre a parte dele, e se ele é uma MEI, ele recolhe simplesmente aquilo que é devido pela MEI. A segunda coisa que a lei diz é que é obrigação do salão fazer o recolhimento do imposto do profissional. Não é que ele paga, ele recolhe. Então, ele recolhe o imposto do profissional, paga o imposto pelo profissional e depois faz a dedução para o profissional quando pagar a quinzena, o mês ou a semana. Isso é para garantir a regularidade jurídica do profissional, porque muita gente, por não entender o benefício, acabou não pagando. Então, a lei colocou que o salão ele recolhe o imposto do profissional e aí depois ele deduz isso quando pagar o faturamento do profissional, né? Outra coisa, dentro desse espírito de parceria, você pode quebrar o contrato a qualquer tempo, desde que você avise com antecedência de 30 dias. Por quê, Aline? É fácil de entender. Digamos que aconteça uma coisa, e eu já vi acontecer coisas assim dentro do salão, né? Houve lá um evento, o profissional se desentendeu com o dono do salão e não tem mais condição de continuar, né? Então, mas tem cliente para ser atendido. Tem cliente para ser atendido. Então, a lei diz o seguinte: você, para desfazer o contrato, pode desfazer a qualquer tempo, desde que não seja mais interessante para você, mas você deve avisar com 30 dias de antecedência de ambas as partes. Não é? Ah, mas eu não quero mais. Então, as partes têm que entrar em um acordo e pode existir algum tipo de penalidade, embora a lei não tenha previsão para isso. Pode existir algum tipo de penalidade que é de comum acordo entre as partes. E aí as outras cláusulas dizem respeito à boa convivência entre as partes. Por exemplo,
a limpeza aí da área. Ambas as partes são responsáveis, né? O profissional tem a responsabilidade por aquela área que é dele, da mesma maneira que o salão tem que manter o todo muito bem limpo e adequado. Você tem, por exemplo, responsabilidades quanto ao uso dos equipamentos. Tem equipamento que é do profissional, tem equipamento que é do salão. Então, são 7 cláusulas obrigatórias que a pessoa que for fazer o contrato, se ela não vai usar um contrato padrão que já existe, ela tem que atentar, porque senão nenhum sindicato vai avalizar um contrato que não tenha 7 cláusulas obrigatórias. Legal, bacana. Agora, no dia a dia do salão, imagina então que eu estou lá trabalhando dentro de um salão e o gestor vem e fala assim, olha, agora a gente vai ter uniforme para todo mundo. Ou tem alguma regra, né, de convivência que vai estar dentro de um manual. Isso dá para fazer? O gestor ele pode obrigar a ter uniforme? Como que é essa relação no dia a dia dessa parceria para não parecer que é CLT, né, para não criar nenhum vínculo empregatício? Então, isso é muito interessante essa pergunta, porque eu digo que a relação de parceria dentro do salão é muito parecido com a relação que existe entre um casal, né? 2 parceiros de amor. Então, nessa relação, se ela é uma relação saudável, você não impõe as coisas, você concorda, de tal maneira que seja interessante para as duas partes, né? Eu vou fazer alguma coisa para você que você quer, porque eu acho que isso é interessante para a nossa relação. E a relação vai se tornar mais duradoura porque eu faço isso. Então, pode ter uniforme, né? Pode ter regimento interno. Pode ter controle de horário? Bom, vamos ficar nessas duas, depois eu falo do controle de horário. Você pode ter essas coisas, mas essas coisas devem ser construídas a 4 mãos. Sim. Eu faço isso direto em salão, construção de regimento interno. Então a gente chega, reúne os profissionais, a gente começa com uma coisa básica, diz assim, olha, o que vocês acham desse ponto? Olha, e a gente vai ajustando e as pessoas concordam. Por exemplo, tinha um salão que tem, né, meu cliente, e eles servem comida super abundantemente para os clientes, né? E aí houve uma reclamação de alguns profissionais que outros profissionais comiam demais e não sobrava para o cliente. E isso foi uma discussão aberta, assim, ninguém ficou apontando o dedo para o outro, mas disse, olha, está acontecendo isso, é um abuso. E a gente foi ajustando, né? Por exemplo, o profissional cabeleireiro estava junto com o profissional manicure, aí o profissional cabeleireiro monopolizava cliente. Só ele que falava, só ele que dava dica, ele isolava a outra profissional. Então, ou, por exemplo, o caso de que um profissional olha a cadeira do outro e diz assim, mas você está fazendo errado, essa cor aí não está errada a aplicação. É pitaco no serviço do colega. Exato, então você cria um regimento interno, muitas vezes não é para beneficiar o salão, é para beneficiar a relação entre 2 profissionais. E sempre visando o cliente também, né? Porque claro. A ideia dos regimentos internos é trazer o cliente para o jogo, né? Exato, então o regimento interno deve ser uma construção para beneficiar todo mundo, inclusive a relação de 2 parceiros, de 2 profissionais. O horário é uma coisa que tem que ser assim, tem que ter corresponsabilidade, né? Porque a lei prevê que você vai acompanhar, se foi isso que você concordou, que você vai acompanhar o horário de abertura do salão. Mas se você concordou um horário específico, né, diferente daquele, eu tenho clientes, por exemplo, que tem gente que trabalha só à tarde, tem gente que trabalha só de manhã, tem gente que trabalha quinta e sexta. Mas foi um combinado, né? Foi o combinado, não é? O abuso que inclusive o contrato prevê esse tipo de abuso, o contrato diz que você não deve causar nenhum fator de distúrbio no ambiente de trabalho pelo fato de você chegar atrasado. Porque muitas vezes você causa aquele rebuliço no salão porque você tinha uma cliente marcada às 9 e você só chegou às 10, aí tem que mover outro profissional, tem que começar a ligar, a recepcionista entra em pane e a cliente está sofrendo. Está esperando, né? Está lá esperando. Então, não é que existe um horário, mas você tem que ser super responsável por aquele horário com o qual você se comprometeu. E você, se não acordou nada diferente, deve estar disponível para um cliente que chegue sem agenda. Né? E aí as pessoas elas extrapolam,
muitas vezes, porque elas acham que não tem um compromisso com horário, que não tem um horário pré-estabelecido, que elas podem chegar a hora que quiserem, saírem a hora que quiser. Não é assim. Tem que ter corresponsabilidade, porque senão você não está vivendo o verdadeiro espírito da parceria, que é bom para os dois lados. Isso que eu ia até resumir. Acho que essa parceria traz o ganha-ganha, né? Não é só o salão que ganha, não é só o profissional, existe um contexto em que ambos ganham, né? Ou seja, fidelizar o cliente para o dia a dia, para ambos faturarem, né? E de uma maneira justa, né? Porque você traz benefício para o salão, que tinha um grande temor de risco jurídico. Por exemplo, o Brasil não tem hoje nenhuma rede internacional de salões. Poderia ter, existem no exterior, não é? As que vieram foram embora, justamente por causa do risco jurídico, né, que existia na relação de trabalho, que a lei veio resolver. E o profissional, por outro lado, eu digo, o profissional que é uma pessoa que vende uma arte, que tem o dom de vender uma arte, porque nem todo mundo tem esse dom, é um cara que estudou para estar onde está, que vai se aprimorando, né? Veja os profissionais que têm sucesso, o cara investe um monte na carreira, fica se aperfeiçoando, aí na hora que vai precisar de fazer um crediário, comprar uma casa, qualquer coisa, não tem comprovante de renda. E é um profissional que ganha, em média, muito mais que alguém que está na mesma posição na indústria, às vezes no comércio. Então, a lei, eu digo, ela vem trazer dignidade ao profissional, que não vai mais precisar de levar a cópia do cartão de crédito, a conta de água e luz para poder provar que tem aquela renda. Ele simplesmente vai ao contador ou vai no sistema da Receita, imprime os comprovantes de faturamento e aquilo é um documento oficial. Então, é um grande alívio. Eu me lembro, Aline, a primeira vez que eu fui falar sobre o tema de parceria numa esmalteria com 25 manicures, né? E assim, a primeira vez que eu ia falar, uma situação toda conturbada, sabe? A gente ainda não conseguia dominar todo mundo, né? Aquela dinâmica insegura de fazer a minha primeira apresentação. E por fim foi super bem, e eu nunca esqueci o que uma manicure me disse no fim daquela reunião. Ela disse: olha, eu gostei do que você está falando. Sabe por quê? Eu queria comprar a minha casa. Que bacana. E eu tive que pedir para o meu irmão, que era assalariado, para depositar o dinheiro na minha conta por 6 meses para eu provar que eu tinha renda. Aí eu pegava o dinheiro depois de 2 dias e devolvia para a conta dele. Então, não é um abuso, né? É quase indigno que um profissional que tem uma renda legal, que é um profissional que estudou para estar onde está, que vende uma arte, que tem um dom, ele vive uma situação dessa quando precisa comprovar a renda. É abusivo, não é? Então, a lei vem trazer essa dignidade para a maioria dos profissionais, que não tem isso. Excelente. E agora, para a gente encerrar, queria que você desse uma dica para quem está começando agora, vai abrir um salão, uma esmalteria, uma barbearia. O que você dá como dica? Dentro da lei do salão parceiro? Dentro da lei do salão parceiro. Dentro da lei do salão parceiro. Então, eu acho que é muita vantagem se a pessoa inicia a sua operação entendendo o que é a lei e explicando para os parceiros que se vai trabalhar assim, né? Eu tenho sido solicitado para salões que estão começando a fazer a explicação da lei de parceria. Porque eu já fiz mais de 400 contratos lá na Núcleo. Raramente, foram raros, não foram mais do que 2 ou 3 que a pessoa diz assim: eu não quero fazer contrato. Por quê? Às vezes a pessoa é aposentada, não tem mais interesse em fazer o contrato, ou a pessoa vai sair de licença maternidade, naquele momento não sabe nem se volta, então ela não quer fazer o contrato. Então, é raro que uma vez que o profissional entenda o que é o contrato, ele se recuse a fazer, porque ele entende os benefícios disso, né? Então, eu acho que é muito vantagem quando você vai iniciar a sua operação que você gaste tempo explicando aos parceiros o que a lei significa e se você tem o desejo de operar dessa maneira, que você explique que você vai operar dessa maneira para que não cause surpresa depois. Perfeito. Valmir, muito obrigada pela entrevista, por participar com a gente aqui do curso de gestão da Academia Ondina. Sempre um prazer. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista e continue com a gente na trilha de treinamentos do curso Gestão de Negócios da Academia de Beleza Ondina.
Até a próxima!